Semana passada estreou o filme Coringa, o filme Joker, e que tem causado uma grande polêmica há muito tempo, na verdade, há um bom tempo, desde que foi anunciado, e o tema que ele abordaria, a maneira como representaria esse personagem, esse arquivilão, esse arqui-inimigo do Batman, né, que é o Coringa, que é dos quadrinhos da DC, porque o que você viu nesse filme, acho que é interessante a gente observar isso, o que você vê é uma rota contrária ao que você assiste nos filmes da Marvel. Na Marvel tem uma tendência a um espetáculo, algo grandioso, mas para entretenimento, enquanto que a DC tem seguido uma rota contrária de filmes mais sérios, mais duros. E nesse caso particular do Coringa, há um aspecto de hiperrealidade, representando de maneira bastante séria o tema da doença mental, no caso do Coringa, da violência urbana, da cidade. E é curioso porque nessa semana o que você teve também foi o Martin Scorsese, o diretor de cinema premiado e mundialmente conhecido e respeitado, dizendo que ele tinha tentado assistir os filmes da Marvel, tinha tentado ver alguns filmes lá e não gostou, e ele afirmou que aquilo ali não é cinema. E essa afirmação também foi bastante controversa porque os diretores da Marvel foram se defender, dizendo que é cinema, claro que é cinema, e é óbvio que é cinema, acho que é o ponto. Talvez o que o Scorsese tem tentado dizer é que não é arte, né? Não é um filme artístico, não tem a proposta de ser alta cultura, mais popular, mais entretenimento de fato, que é a proposta realmente dos filmes. Então é interessante a gente contrapor esses dois universos, essas duas visões dos filmes super-heróis como entretenimento e nesse caso em particular sobre o Coringa, sobre um vilão, enquanto expressão artística, porque eu acho que se aproxima muito mais do que isso e talvez choque muitos espectadores adolescentes que vão assistir o filme do Coringa esperando algo no estilo dos Vingadores, por exemplo, no estilo do Thor, no estilo do Homem-Aranha. Não é. É um filme sério, um filme duro e que está muito mais próximo de Taxi Driver, por exemplo, do Scorsese, do que, de fato, de um filme dos Vingadores. Ou mesmo de um filme da Mulher Maravilha, por exemplo. É um filme sério e pesado, violento e que pode chocar muitos espectadores jovens. E essa era uma grande preocupação que havia em torno do filme, né? De que houvesse uma glamorização da violência e que instigasse atos de violência pelo mundo. E aqui eu quero entrar num aspecto mais profundo, na verdade, né? Não tanto nesse aspecto de incitar violência, porque isso acaba acontecendo, porque você tem pessoas desajustadas que vão assistir esse filme, ou outros filmes também, como Matrix, ou como outros filmes que vão sair fazendo merda por aí. Isso me parece meio inevitável quando você tem produções de cultura de massa. Isso já acontece há muito tempo, na verdade. Quando você vê, por exemplo, a história do livro do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, que causou uma onda de suicídios coletivos na Alemanha na época, você já observa como isso tem um impacto em jovens ou em outras pessoas que são mais mentalmente suscetíveis a esse tipo de influência. Mas, por outro lado, quando você analisa o universo do Batman, nesse caso do Coringa também, a Gotham City, né, que é uma representação estilizada de Nova York, a Gotham City ela é a Nova York em seu pior momento, no seu momento mais violento, no seu momento mais sombrio. Então, assim, ele extrapola todos os problemas que existem na vida urbana, todos os problemas que há na vida numa cidade, numa grande cidade como Nova York. E Nova York teve um período muito sombrio mesmo, né? Eu falei de Taxi Driver aqui, quando você pega a transição dos anos 70 para os anos 80, a cidade chegou aí à falência, foi um colapso social total. E teve altíssimos índices de violência, criminalidade, tráfico de drogas, uso de crack. Então a cidade foi realmente pro buraco e você teve um período muito complicado em Nova York que, de certo modo, serve de modelo para essa Gotham arquetípica, na qual a convivência entre as pessoas da cidade é extremamente complicada, difícil e violenta. Então você tem super vilões nessas cidades, que são reflexo desse ambiente caótico e hostil, e você tem super-heróis que combatem isso, e combatem de maneira violenta também. Para combater a violência, mais violência. Então, na minha interpretação, o grande personagem desse universo do Batman, do Coringa e dos vilões que enfrentam o Batman, é a cidade de Gotham City. É esse ambiente hostil, fragmentado, onde as pessoas estão alienadas umas das outras, estão isoladas, e tudo é um perigo. Em todo beco há uma gangue, em todo beco há um perigo. E isso é explorado de maneira brilhante nesse filme do Coringa. O Coringa é um personagem com sérios transtornos mentais, com sérios transtornos psiquiátricos, e o personagem dele, né, que é o Arthur, que tem uma vida miserável, com trabalhos que pagam mal, cuidando da mãe dele, não tem vida social, tem grandes sonhos de se tornar um comediante, mas na realidade ele é um fracassado. Então você tem uma pessoa que já tem transtornos tentando viver nesse mundo que o repele e que o ignora. Essa é uma coisa que ele repete muito ao longo do filme. As pessoas fingem que ele não existe. É como se a presença dele no mundo não fizesse a menor diferença. E mais uma vez a gente retorna a esse tema que é tão presente no mundo atual, né, no mundo contemporâneo, é de você ter uma missão e cumprir essa missão e ser grandioso. Todo mundo quer ser grandioso, todo mundo quer ser extraordinário, todo mundo quer fazer algo que seja memorável. E certamente não há espaço para todos.
Então tem muita gente que aspira à grandiosidade e no final das contas não obtém isso. Seja porque a pessoa de fato é medíocre, seja porque o mundo não tem espaço para todo mundo brilhar. E o Coringa, ele vai conseguir isso, ele vai obter isso, seja no filme, seja no próprio quadrinho, seja no próprio universo do Batman, ele vai obter essa visibilidade e essa repercussão que ele tanto almeja como um vilão, como um criminoso, ao cometer atos horrendos. Então, ao meu ver, a maior mensagem do filme do Coringa e do universo do Batman, como digo, né, a Gotham City do Batman, tem a ver com isso, com esse mundo hostil no qual todos nós estamos isolados e vítimas de constantes ataques dos demais. É um perigo constante e só um super-herói como o Batman, que não aparece no filme do Coringa, ele não aparece. O Bruce Wayne é criança nesse filme, porque é uma história da origem do Coringa, então só um super-herói como o Batman, igualmente violento, que também apela para recursos violentos, pode combater esse mundo hostil. Eu fico curioso para saber qual seria a reação do Scorsese ao assistir um filme como o Joker, como o Coringa, porque tem muito a ver com o modo como ele também representa Nova York. O Scorsese, se você observar a história dele enquanto diretor, né, tem muito a ver com esse submundo, a máfia nova-iorquina, a violência em Nova York, dessa cidade opressiva que repele as pessoas e que ao mesmo tempo é um espaço de oportunidade para elas. As pessoas se mudam para Nova York, ou para Gotham City nesse caso, se mudam para Nova York para buscar uma oportunidade e são esmagadas pelo sistema. Então eu fiquei curioso para saber se ele assistiria esse filme aí e acharia que isso também não é cinema. E outro ponto interessante que eu vi nesse filme aí do Joker é o diretor. O diretor é o Todd Phillips, conhecido por seus filmes de comédia, por dirigir filmes como Borá, por exemplo. E ele dirige uma história que tem um tom totalmente diferente disso, né? É um tom, como eu disse, pesado, é um tom mais lento, aborda muito mais a psicologia do personagem Coringa do que, de fato, grandes atos e grandes cenas de ação, como você vê nos filmes da Marvel, por exemplo, ou em filmes da Liga da Justiça. Você não tem aqueles inimigos, aquelas cenas de batalha. É um filme que, se não tivesse o nome do Coringa aqui, você pensaria que é um filme sobre qualquer outro psicopata por aí. Que, aliás, é um tema recorrente no cinema também. As pessoas estão criticando o filme do Coringa, não tanto pela temática, que é uma temática habitual que você vê no cinema, a presença de serial killers ou de psicopatas nos filmes, mas sim porque é um filme de super-herói e vai atrair um público que talvez não espere o que vai assistir. Tem outro filme, por exemplo, mais artístico, como Birdman, por exemplo, que chegou a ganhar Oscar, com Michael Keaton, que é um filme de super-herói, mas que o tema não é ser super-herói, o tema não tem nada a ver com isso. O fato do personagem ser um super-herói é irrelevante na história. É um diretor de teatro que está fazendo uma peça de teatro e ele tem superpoderes e isso não tem nada a ver com a história. O filme do Coringa não é um filme de super-herói nesse sentido estrito que você esperaria, né? Que você atrairia essas massas de pessoas para assistir. Embora esteja quebrando recorde de bilheteria, o filme não é um filme tradicional, nesse sentido que você esperaria mesmo. Está muito mais próximo de um Clube da Luta, por exemplo, ou mesmo do Birdman, como eu comentei, que tem muito mais a ver com o desenvolvimento da personalidade do Coringa do que, de fato, com ação ou cenas de explosão, essas coisas. Isso não tem, ou quando é usado de maneira muito cautelosa. Mas, de fato, me surpreendeu bastante o filme. Eu acho que é capaz de levar alguns Oscars no próximo ano, e pode ser um ponto de mudança também, tanto para DC, no tom que eles vão adotar agora, desse hiperrealismo, como eu disse, de não tentar fazer uma trama tão popularesca, mas mais voltada para a psique dos personagens, quanto também pode mudar a percepção das pessoas em relação a filmes super-heróis. A gente já tem visto isso gradualmente em alguns filmes, como a Mulher Maravilha também, que levantou o tema do feminismo, como o do Pantera Negra, que levantou o tema da representação dos negros no cinema, quanto o Logan. Então você começa a ver, aos poucos, os filmes de super-herói abordando temas sérios e de maneira muito mais adulta, não apenas explosão, alienígenas, robôs chegando e explodindo tudo. E aqui vale traçar um paralelo com os filmes de faroeste que a gente tinha nos anos 60 e 70. Havia uma vasta produção de filmes faroeste, de todos os tipos de temática, com todos os tipos de atores e histórias que aconteciam. E depois de momentos você começa a observar que esse tema do faroeste ele amadurece e você passa a observar filmes que eram primeiramente entretenimento se tornarem filmes sérios também, respeitados e aclamados pela crítica. Você tem, por exemplo, o diretor italiano Sergio Leone, que criou toda uma estética visual para os filmes de faroeste dele e que revolucionou o cinema. Ainda hoje você tem filmes atuais que produzem visualmente tendo em vista a estética do Sergio Leone, a fotografia dos filmes dele. Então você pode sim ter um gênero que é extremamente popular, de entretenimento, e que transcenda esse mero propósito de entreter as pessoas e passe, de fato, a apresentar mensagens profundas, reflexivas e que também alcem o status de arte. Isso é possível. Na medida que vai amadurecendo esse gênero de super-heróis, a gente vai observar isso acontecendo também, como a gente observa agora no Joker. Esse filme já começa a levar os filmes de super-heróis para outro patamar. Talvez seja o papel que marque o Joaquin Phoenix. Eu imaginava que seria muito difícil ter um bom Coringa depois do Heath Ledger, mas o Joaquin Phoenix ele simplesmente se supera nesse filme.
Então é um filme muito bom, enquanto história mesmo, enquanto narrativa. É um filme profundo, que levanta, que suscita grandes dúvidas também, grandes perguntas, grandes indagações. E me deu vontade de reler também o livro do Foucault, A História da Loucura. Porque o que você tem ali é justamente o papel relegado que dão à doença mental também. E nesse caso em particular, no filme, o abandono dessas pessoas. Pessoas que têm sérios problemas psiquiátricos e que são abandonadas e que isso acaba se voltando contra a sociedade depois. Então, para concluir, a mensagem desse filme, para mim, pessoalmente, tem a ver com a vida urbana. Como suportar a vida urbana, os desafios e a hostilidade de você ver numa grande cidade como Nova York, ou como Gotham City nesse caso. E como muitas vezes esse próprio universo hostil leva a uma reação violenta também. Só lembrando também, como última observação, que Nova York tem vários históricos de revoltas, de saques, de pessoas que simplesmente um dia, por causa de algum evento que se deu na cidade, vão lá e começam a queimar a cidade inteira, quebrar tudo, invadir lojas. Isso aconteceu recentemente, alguns anos atrás ali, quando teve um apagão em Nova York. E era muito frequente nos 70 de revoltas em certos bairros, em certas vizinhanças, quando as pessoas saíam para quebrar tudo. Então esse filme do Joker me remeteu a isso também. De certo modo, essa energia, essa tensão social que uma hora ou outra acaba explodindo e se tornando uma revolta popular. Eu quero saber se vocês viram esse filme do Joker, do Coringa. O que vocês pensaram sobre o filme? O que vocês acham? Qual a mensagem que transmite para as pessoas? Se isso pode incitar a violência nas pessoas, que é uma preocupação que se deu aí. Eu acho que pode incitar, como outros filmes também podem citar de diferentes modos também. Não sei se a crítica deve girar em torno disso. E mais do que isso, se você concorda com a frase do Scorsese de que esses filmes de super-herói não são arte, não são cinema, né? Ele disse que não são cinema. Na verdade, quer dizer que não são arte. Se vocês concordam com isso, e se de certo modo você pode se romper em algum momento e você vê grandes expressões artísticas através de filmes de super-heróis ou de supervilões, no caso do Coringa, né? Diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!